Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre um risco que muita gente corre, às vezes sem nem perceber: entregar o veículo para uma pessoa não habilitada. Sabe, aquele gesto que parece simples? Mas olha, a gente vai ver aqui que as consequências disso são bem, mas bem sérias mesmo. Fica ligado. Pensa aí, quem nunca, né, tá ali ensinando um familiar a dirigir naquela rua mais tranquila do bairro, ou, sei lá, empresta o carro pro amigo dar só aquela voltinha no quarteirão. Parece tão inofensivo, não é mesmo? Mas, pois é, essa atitude pode virar uma dor de cabeça daquelas. Vamos entender direitinho por que isso é tão complicado. Bom, vamos lá. A infração: entregar o volante. É importante a gente entender desde o começo que infração é essa. O foco aqui não é só a pessoa que está dirigindo sem carteira, não. O ponto principal é o ato do proprietário de entregar o carro para alguém que não pode dirigir. A responsabilidade, nesse caso, é toda de quem entrega. E olha, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Tudo que a gente vai falar aqui vem da fonte oficial. É o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o MBFT. É tipo a Bíblia da fiscalização no Brasil. É com base nele que os agentes de trânsito trabalham no país inteiro. Olha só a definição exata. A infração é entregar a direção do veículo à pessoa sem CNH, PPD ou ACC. O código dela é o 5610. E o que são essas siglas? Bom, CNH é a carteira definitiva, né? A PPD é a permissão para dirigir, aquela provisória. E a ACC é para conduzir ciclomotores. E o amparo legal? Artigo 163, combinado com o 162, inciso 1, do Código de Trânsito Brasileiro. E aqui, pessoal, atenção, porque esse é o ponto que pega muita gente de surpresa. O infrator nessa situação é sempre o proprietário do veículo. Exato. A autuação por entregar o carro não vai para quem está no volante, vai direto para o dono do carro. A lei joga essa responsabilidade para quem é o proprietário. Ok, então a gente já entendeu a infração. Agora vamos falar sobre as consequências graves. Porque, acredite, o problema que isso pode gerar é grande. E já vou adiantando, viu? As consequências são bem pesadas. Para começar, a gravidade dela é gravíssima. Não é média, não é grave, é gravíssima. Ou seja, já está lá no topo, no nível mais alto de penalidade que o nosso Código de Trânsito prevê. É o máximo da escala. E não é só gravíssima, não. A multa vem com um multiplicador. Ela é multiplicada por 3, isso mesmo, 3 vezes. O valor base da multa gravíssima, vezes 3. A pancada no bolso, como você pode imaginar, é bem forte. E além da multa salgada, vem os pontos na carteira. E não são poucos, não. São 7 pontos. 7 é a pontuação máxima que uma única infração pode gerar. Uma só infração e, pá, 7 pontos na CNH do proprietário. Ah, e tem mais. Pensa que acabou? Nada disso. Tem a retenção do veículo. Ou seja, o carro não sai dali. Ele fica retido, parado no local da abordagem, até que chegue um outro condutor habilitado para poder levar o carro embora. Já imaginou o transtorno? Ligar para alguém, esperar chegar. Complicado, né? E agora chegamos na parte mais séria de todas. Sabe, a gente fica pensando em multa, em pontos, mas e se eu te disser que pode ser crime? Sim, é isso mesmo. Dependendo da situação, se gerar perigo de dano, essa atitude não é só uma infração administrativa. Ela está prevista como crime, lá no artigo 310 do Código de Trânsito. E isso quer dizer o quê? Que o proprietário pode acabar respondendo a um processo criminal. Aí, a coisa fica séria de verdade. Bom, já vimos como as consequências são pesadas, mas fica a pergunta: quando é que o agente autua? Como isso acontece na prática? Para isso, existem regras bem específicas. E o detalhe fundamental é esse aqui, ó. A constatação dessa infração só pode rolar mediante a abordagem. Não dá para multar por câmera, por exemplo, ou porque o agente viu de longe. É obrigatório para o veículo. O agente precisa abordar, conversar, verificar quem está dentro do carro para poder fazer a autuação. E como funciona o procedimento na hora? É assim, o agente aborda o veículo, aí ele autua o condutor que está dirigindo sem CNH, lá no código 5001-00. E, em seguida, ele também autua o proprietário que está presente por ter entregado o veículo, que é o nosso código 5006-10. Percebeu? São 2 autuações na mesma parada. Uma para quem dirige e outra para quem entregou. Uma para cada um. Agora, um ponto que confunde muita gente, mas que é crucial.
a diferença entre entregar e permitir. Parece sinônimo, né? Mas para a lei de trânsito não é. Essa diferença é fundamental e a gente vai ver o porquê. Olha só, a conduta de entregar, que é a que a gente está falando hoje, tem uma condição muito clara. Ela exige a presença do proprietário junto com o condutor não habilitado ali na hora da abordagem. É o fato de o dono do carro estar junto que caracteriza o ato de entregar. Então vamos comparar para ficar bem claro. De um lado, entregar. O proprietário está presente no veículo. Do outro lado, permitir. O proprietário está ausente. Então, se você está no banco do passageiro ensinando alguém, você está entregando. Agora, se você emprestou o carro e ficou em casa, aí você está permitindo. É outra infração, com outro código, a sua presença ou ausência muda tudo. Beleza, a gente viu bastante detalhe técnico, né? Então, para fechar e não esquecer mais, vamos para o nosso resumo. O que lembrar? Os pontos principais que você precisa ter na cabeça. Então, vamos lá. Os pontos-chave. Primeiro, o infrator é o proprietário. Segundo, o proprietário tem que estar presente no carro. Terceiro, a penalidade é gravíssima, com multa vezes 3 e mais 7 pontos. Quarto, a autuação só acontece com abordagem. E por último, mas talvez o mais importante de tudo, isso pode ser considerado crime de trânsito. Guardou aí? E só para não deixar nenhuma dúvida mesmo, o próprio manual de fiscalização dá exemplos bem diretos. Situações como o proprietário ensinando o condutor a dirigir ou o proprietário como passageiro do veículo. Lembra daquela conversa lá do início de ensinar o familiar a dirigir? Pois é, tá escrito lá, preto no branco. São exatamente essas situações que a lei quer fiscalizar. Bom, depois de a gente ver tudo isso, multa gravíssima multiplicada por 3, 7 pontos na carteira, o carro retido e ainda a possibilidade de virar um processo criminal, a pergunta que fica bem simples. Conhecendo as consequências, vale a pena o risco? Aquela voltinha no quarteirão compensa tudo isso? Fica aí a reflexão. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensinopapodetrânsito@gmail.com. Valeu!